Eu saio do Ministério da Justiça após aquele período e vou trabalhar numa empresa de consultoria. Fazer o quê, Vilela? Dar consultoria para empresas para prevenir casos de corrupção. Ou seja, ensinar as empresas a não pagar suborno. Para isso você faz programas de compliance, você faz treinamento, você faz, quando acontece um incidente desse, a gente faz aquilo que chama de investigação interna. Para apurar o que aconteceu, e apurando o que aconteceu, quem normalmente, exatamente, comunica às autoridades para tomarem as providências. É muito comum nos Estados Unidos. Ah, é? Sim, sim. Lá, normalmente, as empresas tomam a dianteira. Porque elas estruturam a empresa para não pagar suborno. Sei. Mas, ocorrendo... Traz alguém para investigar. Porque para elas é importante demonstrar que isso não faz parte da política da empresa. Entendi. Foi um fato isolado. Entendeu? Então você investiga e você faz isso. Então era o que eu fazia. E eu fui, inclusive, trabalhar nos Estados Unidos. Em qual empresa? Essa empresa Álvares e Marçal. Uma empresa de consultoria. Mas o que ela tem a ver com a Lava Jato? Não tem nada. Então eu não entendi. Não, daí o que acontece é o seguinte. A Álvares e Marçal, uma empresa internacional, fui trabalhar nos Estados Unidos, mas ela tem diversos setores. O setor que eu trabalho é disputas e investigações. Tinha um outro setor da empresa que é de recuperação judicial. Tá? E essa parte da empresa, esse setor da empresa, foi nomeada aqui no Brasil por um juiz para cuidar do processo de recuperação judicial da Odebrecht. Tá? O que é isso? Recuperação judicial é como se a empresa tivesse num estado de pré-falência. E o juiz nomeia uma terceira empresa, no caso foi a Álvares Marçal, para cuidar basicamente da lista de credores, de créditos e débitos, e organizar esses pagamentos. Ou seja, ela é nomeada por juiz, no fundo não trabalha para o Odebrecht, trabalha por juiz e mais para os credores. E era um ramo da empresa que não tinha nada a ver comigo. Entendi. Entendeu? Tanto que o próprio CNPJ da minha fonte pagadora era um e da recuperação judicial era outro. Então, assim, eu não recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Eu não prestei nenhum serviço para a empresa investigada na Lava Jato. Aliás, quando eu fui contratado pela empresa, Álvares e Marçal, eu pedi para que constasse no meu contrato uma cláusula me impedindo de prestar serviço para a empresa investigada na Lava Jato. Eu fiz uma live faz um mês, mais ou menos, e mostrei os documentos. Abrindo isso. Né? Eu fiz toda a transparência. Olha, estão falando isso, é mentira. Por quê? Porque tem medo da minha pré-candidatura. E aí querem colocar como se a gente fosse igual, né, aos outros. Quem trabalhou para o Odebrecht foi o Lula. Né? O Lula trabalhou para o Odebrecht, recebeu lá, inclusive, sei lá, 8 milhões de reais em palestras. Em palestras? 8 milhões? 8 milhões. E para empresas investigadas na Lava Jato, a cifra, não lembro o número exato, mas é mais de 20 milhões. Coisa assim. E aí coloca como... isso é que é palestra e não se sabe onde, depois, não tem registro dessas depois palestras. Do período dele de presidente da República, né? Mas ele prestou os serviços. E tem aqueles episódios que até hoje não foram explicados. Por que a Odebrecht ganhou tanto contrato? Por que a Odebrecht pagava suborno nos contratos da Petrobras? Por que a Odebrecht reformou o sítio de Atibaia, que era utilizado pelo Lula, sem cobrar nada? Então, assim, eu não tenho culpa nenhuma no cartório. Quem deve explicações para mim... Essas respostas não foram é o Lula. dadas. Nenhuma dessas respostas. Eu não conheço. Se o Lula vier aqui, você pode perguntar para ele. Ele vai vir aqui, vamos perguntar para ele. Ele pode responder para você assim: eu fui absolvido. Não foi absolvido. O Supremo anulou a condenação por motivos formais. É como se voltasse para a primeira instância ou não? É que depois o processo prescreveu, né? Entendeu? Mas não tem uma decisão de mérito, né? Dizendo assim, inocente ou culpado. Entendi. O que tinha era uma decisão dizendo que era culpado e que o Supremo anulou por essas questões formais.